não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se vocês lerem o livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas, vocês verão que, eu acho que depois dos antigos, depois dos pitagóricos, ele foi o primeiro filósofo que tirou as consequências óbvias dessas observações que eu estou fazendo. E mostrando então que cada número representa uma forma lógica. Você tem uma forma da unidade, uma da dualidade, uma da trindade, uma da quaternidade. E isso constitui, no fim das contas, a estrutura inteira do nosso pensamento, a estrutura inteira da nossa razão, o conjunto inteiro das relações lógicas que nós podemos conceber. Isso quer dizer que você, compreendendo as formas lógicas dos números de 1 a 10, você tem ali, em princípio, todas as combinações lógicas possíveis. E é justamente o que ele chama de leis. São uma espécie de metalinguagem de todas as ciências. Né? Então, quem expôs isso pela primeira vez foi, evidentemente, o Mário Ferreira dos Santos, mas houve várias sondagens anteriores. Se você procurar no René Guénon, tem muitas coisas interessantes sobre o simbolismo dos números, na obra do Ananda Coomaraswamy, da Mattila Ghica, tá certo, o grande investigador romeno, fez o livro sobre o número de ouro, tá certo? Mas todo este conhecimento da simbólica dos números, ele está embutido na estrutura das catedrais, na forma das catedrais. Quer dizer que todas as medidas ali, né, não são apenas unidades espaciais, elas estão dizendo alguma coisa, de maneira que, em princípio, a catedral possa ser lida. Não é isso? Só que construir a catedral é uma coisa, e botar nela os símbolos é uma coisa, e decifrá-la é outra. Um dos princípios de decifração foi a estrutura das sumas, que se tornaram o gênero literário predominante no ensino universitário da filosofia na Idade Média. As sumas têm uma estrutura que imita exatamente a estrutura das catedrais, com aqueles arcos que se desdobram. Tem uma linha aqui, daqui tem um arco, o arco desdobra em outro arco, outro arco, outro arco. Então você tem uma estrutura ternária do conjunto. Essa estrutura ternária imita e expressa, por sua vez, a estrutura do silogismo, que são duas afirmações levando a uma terceira. Tá certo? De modo que a estrutura geral das sumas seguia esta divisão, tá certo? Como essa triangulação do conjunto. Mas acontece que a triangulação, ela só se observa, vamos dizer, de afirmação para afirmação. Quer dizer, uma afirmação gera outra, que gera outra, que gera outra. A conclusão de um silogismo é a premissa que, somada a uma outra premissa, dará uma terceira conclusão e assim por diante. Então você vai triangulando o conjunto. Tá certo? Só que, se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e a representar graficamente, né, os vários triângulos, os triângulos formam, quando somados, quando juntados uns com os outros, formam outras figuras. Não é isso? Então, se você tem aqui, vamos dizer, duas premissas e uma conclusão, muito bem, estas mesmas premissas que serviram a este silogismo, somadas a outras premissas, formam outro triângulo do lado. E outro, e outro, e outro, e outro, outro, outro. Tá certo? Então você tem uma espécie de, como se fosse uma
geodésica do Buckminster Fuller, né? Que é considerada, vamos dizer, a estrutura mais sólida, mais resistente que existe e que só foi descoberta no século XX, mas que já estava na estrutura das catedrais e na estrutura das sumas. Ora, mas é evidente que as sumas não extraem desse simbolismo senão uma parcela infinitesimal daquilo que esse simbolismo sugere. Nós não terminamos de decifrar essas formas até hoje, tá certo? Mas isto também sugere o seguinte: quando as pessoas leem a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ou a Suma contra os Gentios, que é de interesse mais geral, porque a Suma Teológica se baseia em princípios revelados e a Suma contra os Gentios se baseia em princípios filosóficos que são válidos para qualquer um, você tem evidentemente a linha central da demonstração, tá certo? Mas o conjunto, ele estabelece por si uma forma total no espaço, que não é redutível à ordem linear das demonstrações. Então isso quer dizer que se você lê várias vezes e você começa a vislumbrar a estrutura total, você vê que aquilo tem muito mais implicações do que está escrito ali. Então, vamos dizer, uma leitura estética da Suma Teológica lhe abre este mundo absolutamente ilimitado, vamos dizer, dessas formas criadas no espaço através da triangulação. Vocês estão entendendo o que é a força de uma iniciação? Quer dizer, é apenas um símbolo. A iniciação apenas lhe mostra um símbolo ou faz você realizar o símbolo fisicamente, não é isso? Então, por exemplo, quando a gente estudava Tai Chi com o Michel Weber, os movimentos fundamentais do Tai Chi eram apenas 7 posições, mas dessas 7 saía um número infinito de posições, tá certo? E todo o sistema simbólico é assim: você tem um núcleo aparentemente simples, vamos dizer, que se prolonga ilimitadamente em consequências e vai, então, abrindo a consciência humana cada vez mais para possibilidades que antes eram absolutamente inimagináveis. Não é isso? Ora, se você pegar a totalidade dos símbolos que aparecem nos ritos das várias organizações esotéricas, estão todos nas catedrais. Não se acrescentou absolutamente nada. E as catedrais têm até mais, porque se você comparar, por exemplo, a arquitetura islâmica com a arquitetura ocidental medieval, a arquitetura islâmica é até pobre nesse sentido. Por quê? Ela não podia ter a decoração figurativa, não podia ter figuras. Tá certo? Então eram só letras. E essas letras o que eram? Eram frases do Corão. Então você, contemplando aquele templo, você vai ler o quê? Você está lendo o Corão. Não está dizendo nada mais. É o que já estava no Corão. Então, eu digo, mas se todo este universo simbólico estava nas catedrais, e se uma parte ínfima dele começa a se expressar através da filosofia escolástica, então, de que raios as sociedades esotéricas estão falando? Senão do que já estava dado no próprio cristianismo. E aí surge o famoso problema, que eu mencionei brevemente, do sentido iniciático dos sacramentos cristãos. Ora, todo mundo sabe que quando Jesus é crucificado, a partir do momento que ele morre, diz que se rasga o véu do templo. O que é o véu do templo? É o segredo esotérico. Aquilo que só era acessível a uma certa elite, de repente está exposto aos olhos de todo mundo, para quem quiser. Então, isto quer dizer que a crucificação de Cristo, vamos dizer, é o rito iniciático por excelência, tá certo? Mas não esotérico. Esotérico no sentido interior, mas não no sentido formal. Não é isso? O próprio Cristo, enfatizou claramente: eu nada ensinei em segredo. Isto é muito importante.
Não é isso? Então, bom, ele me ensinou em segredo, o que não quer dizer que todo mundo tenha compreendido imediatamente. Até mesmo os apóstolos tinham uma certa dificuldade de compreender. Tá certo? E quando Cristo diz, deixem vir as minhas criancinhas, o que são essas criancinhas, né, na doutrina cristã? Criancinhas são aqueles que estão participando do rito, mas sem ter clara consciência do que está se passando. Eles têm uma vida espiritual inconsciente, eles têm a presença do Espírito Santo inconsciente, tá certo? Ou seja, por assim, vamos usar aqui um outro simbolismo, que é o coração e o cérebro, tá certo? Quer dizer, o cérebro é a sede, vamos dizer, do pensamento diferenciado, por assim dizer, do raciocínio, tá certo? Mas o raciocínio nada poderia se você não tivesse, vamos dizer, a percepção imediata de certas presenças ou de certas verdades que na verdade são impensáveis. Por exemplo, o conceito de infinito você pode compreender, mas você não pode pensá-lo. Eu já dei esse exemplo outras vezes na aula. Quando você conhece uma pessoa, você conhece sua mulher, conhece seu filho, conhece sua mãe, você conhece, né? Agora pense-os. Não pode pensar. Ou seja, você os conhece e os reconhece sem a menor dificuldade. Não é isso? Se aparecer, por exemplo, uma figura igualzinha da sua mãe, mas falando numa voz diferente, ou dizendo coisas que ela não diz, você sabe que você está vendo coisas. Não é isso? Você não a reconhece. Então, o reconhecimento de uma pessoa é imediato, mas uma pessoa pode ser um conteúdo da sua consciência? Nunca na sua vida. Você não consegue pensá-la, você consegue pensar em algo dela. Não é isso? Você pensa, por exemplo, vamos dizer, o rosto da pessoa. Eu digo, bom, mas você pensa o rosto dela, com que idade ela estava nesse momento? Todas as idades? Não. Você pensa nela, ela tinha 47, tinha 58, tinha 2. Não é isso? Alguma idade precisa. Né? Elas só existiam nesse momento e nessa idade? Não, elas existem uma vida inteira. Então isso quer dizer que um ser humano que você conhece, tá certo? Às vezes conhece profundamente, às vezes tem uma identidade profunda com a pessoa, não é pensável. Então, o cognoscível é maior do que o pensável. Na verdade, todo o esoterismo se baseia nisso, toda iniciação se baseia nisso. Nós podemos conhecer profundamente coisas que na mente mais superficial não conseguimos pensar. E que quando tentamos traduzir uma coisa na outra, falhamos redondamente, não temos essa capacidade daquilo que eu chamo de extrusão, que é você tirar uma estrutura, puxar uma estrutura profunda e a externalizar sob a forma de pensamento ou da palavra. Não temos isso, tá certo? Nem os maiores escritores têm isso. Se você pensar, tudo que Shakespeare conseguiu dizer. Não é isso? Tem o livro do Martin Lins, que é um livro maravilhoso sobre Shakespeare, onde ele explica lá o esoterismo de Shakespeare. Eu digo, bom, mas todo esse esoterismo de Shakespeare comparado com o que havia numa só catedral é nada. Não é isso? Então, quer dizer, na conversão das evidências profundas para o pensamento, muito se distorce. Então, isso quer dizer que o fiel cristão, que está seguindo os mandamentos, né, fazendo tudo direitinho, assiste à missa, confessa, comunga, etc, etc, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não sabe o que o Espírito Santo está dizendo para ele. Ele traduz à sua maneira. Não é isso? E essas são chamadas criancinhas. Aí tem uma distinção muito essencial, que é bem enfatizada pelo padre Gonçalves Arinteiro no livro La Evolução Mística, que eu considero o maior livro do século XX, entre o asceta e o místico. O asceta é aquele que está sendo dirigido pela sua própria consciência no caminho do esforço e, vamos dizer, da disciplina cristã consciente, através como um ato de vontade. Tá certo? E ele passa a ser um místico a partir do instante onde ele é dirigido conscientemente pelo Espírito Santo. Ele sente a ação do Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo o está mandando fazer. O que pode ser diferente do que ele, com a melhor das intenções, faria na sua fase ascética. Portanto, quando você vê um livro com o título assim, Tratado de Teologia Ascética e Mística, quer dizer o seguinte, toda a parte da ascética são os esforços disciplinares que você vai fazer, esforços disciplinares, rituais, tá certo? Sacrificiais, etc, etc.
que você vai fazer conforme o seu entendimento. Não é isso? E isso quer dizer, você é esta criancinha, você é a criancinha. Criancinha, na linguagem da doutrina cristã, evidentemente simboliza criancinhas mesmo, mas simboliza a quase totalidade dos fiéis, que estão, vamos dizer, com a melhor das intenções, fazendo o que podem, tá certo? De acordo com instruções escritas ou orais recebidas, que são iguais para todo mundo. Você lê o catecismo, você lê o texto da missa, você ouve o sermão, etc, etc, e faz aquilo lá, tá certo? No entanto, se tudo der certo, num certo momento da sua vida, você cresce, você vira um adulto. Isso quer dizer que o Espírito Santo está falando diretamente com você. E ele te dirige e ninguém mais pode entender o que você está fazendo. E este trajeto do místico é para levar você a ser absorvido em Jesus Cristo, no sentido em que diz o apóstolo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, o trajeto inteiro é para levar, através da ascética, à mística, através da mística, à divinização, tá certo? A qual pode e deve se manifestar através de signos exteriores visíveis, mas não compreensíveis para os outros. Como, por exemplo, no caso do Padre Pio, quando aparece na mão dele os estigmas de Cristo, por onde jorrou mais sangue do que 200 seres humanos poderiam ter. E ele continuava vivo, saindo sangue, saindo sangue, saindo sangue, e operando milagres uns atrás dos outros. Então, esses dons miraculosos, que não consistem em fazer coisas estranhas, mas em fazer coisas boas e salvadoras. Nem tudo aquilo que é esquisito, que lhe parece sobre-humano, é sobre-humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que você pode, vamos dizer, o asceta, o que está na fase ascética ainda, está vivendo do seu esforço consciente e disciplinar, né? Ele não vê a ação do Espírito Santo, ele não a sente, mas ele sabe que é. Por quê? Porque a igreja garante que aquilo é a ação do Espírito Santo, e porque ele leu aquilo. Tá certo? Ele acredita. Tá certo? Então, até esse momento, a fé tem um certo sentido de crença, embora essa crença vamos dizer, remeta, em última análise, à confiança numa pessoa, que é a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não está vendo nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando com você, você está lendo, está tendo acesso àquilo através dos textos da igreja, dos sermões, da Bíblia, etc, etc. Né? Então, até esse momento, a fé tem um sentido de crença. Porém, a partir do momento em que entra na mística, a fé é muito mais do que isso. Ela é a entrega total à orientação do Espírito Santo. Você vai fazer exatamente o que o Espírito Santo mandar, você sente aquilo. Pior, você sentirá aquilo como, no sentido que diz Paulo Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Quer dizer, não é uma coisa que vem, por assim dizer, de cima. Ela vem de cima, mas mais do que de cima, ela vem de dentro. Então, aí começa realmente o processo da divinização, da sua transformação em Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, evidentemente, é o cume de toda iniciação e de todo esoterismo. Ninguém pode pretender ter mais nada do que isto. Será que você pode fazer a mesma coisa por outras vias místicas ou esotéricas? Eu acredito que não. Por quê? Estudando os escritos do Muhyiddin Ibn Arabi, que foi, sem dúvida, o maior mestre esotérico no Islã, tem um livro dele que chama As Joias da Sabedoria, onde ele mostra o trajeto a ascensão, a escalada mística ou esotérica do iniciado sufi. Esse trajeto é representado pelas 7 esferas planetárias, travessia das 7 esferas planetárias. Onde na primeira esfera, quando você chega lá, você é restaurado no estado de homem primordial, você é um Adão de novo. Na esfera da Lua, a Lua então
devolve para você as possibilidades que tinha Adão. Na esfera seguinte, a esfera de Mercúrio, que a esfera da Lua é presidida então pelo primeiro dos profetas na linhagem, segundo o Islã explica, que é o próprio Adão. A segunda esfera, a esfera de Mercúrio, que é presidida por Jesus Cristo. Jesus Cristo no Islã é um profeta. E o que você absorve ali? Você absorve a ciência da criação. Jesus Cristo, embora seja tido como apenas um profeta no Islã, ele é também o Logos divino, a linguagem divina, a razão divina, Kalimatullah, que tem o poder de infundir a existência naquilo que não existe e que é representado, sobretudo, vamos dizer, numa lenda islâmica, pelo Jesus faz um pombo de barro e assopra o pombo sai voando. Eu digo, mas algum místico islâmico faz isso? Nunca vi nenhum. Li um bocado de vida e não vi nenhum fazendo isso. Mas se já na primeira esfera que ele vai cruzar, ele vai absorver, né, o Logos divino, o Logos criador, então ele que prove que tem isto. Né? Então isso quer dizer que ao longo das eras, o único lugar onde nós observamos, vamos dizer, a iniciação funcionando no seu sentido pleno é no cristianismo. Agora vocês imaginam, após o sacrifício do Cristo, quando se rompe o véu do templo, vocês imaginam a raiva que ficaram todos os mestres esotéricos com as suas iniciações. Pô, aquilo que para nós a gente aqui reserva uma elite, nós somos especiais. Agora para todo mundo, qualquer Zé Mané vai ter isso? Vai ter isso. Vai ter isso. Esta é a única e suprema iniciação. As outras são imagens desta. Imagens mais fiéis, menos fiéis. Não sempre necessariamente malignas. Tá certo? Mas que não vão levar você à divinização em hipótese alguma. Mesmo porque, diz o René Guénon, a alma do René Guénon, ela é tão bem organizada, tão lógica, tão consistente, que dá a impressão que é uma coerência do começo até o fim. Mas quando você escava um pouco, tem ali abismos de incongruência, que é de você cair de costas. Um deles é o seguinte, ele diz que quando Chuon explicou para ele que os sacramentos cristãos eram iniciáticos, ele ficou louco da vida. Ele não quis nem discutir. Como o Chuon insistia nisso, ele diz, eu não recebo mais este cara. Presta atenção que quando o Chuon fundou a sua tarica em Lausanne, Suíça, o Guénon disse, essa tarica é o primeiro resultado efetivo do meu trabalho, de muitas décadas. Você vê a importância que a presença do Chuon tinha para ele. Passados uns anos, quando o Chuon descobre que os sacramentos cristãos são iniciáticos, e não sacramentos puramente exotéricos, religiosos, ele diz isso ao Guénon, e Guénon não aceita de maneira alguma. Para escapar dessa hipótese, dessa constatação inaceitável, ele inventa uma hipótese que é de que o cristianismo apareceu de fato como um esoterismo. E depois, em função da degradação, do estado de degradação em que se encontrava a religião romana, ele teve que se exoterizar. Portanto, aquilo era para um grupo fechado, mas como a religião greco-romana não atendia mais às suas funções, ela estava em estado de decadência, então teve que exoterizar. Essa é a hipótese mais absurda e grotesca que eu já vi. Porque você não tem o menor sinal de Jesus ensinando para um grupo fechado nem um único dia da vida dele. Ele, quando começa a falar, já fala para todo mundo. E ele mesmo diz, nada ensinei em segredo. Então, ou Jesus está mentindo, ou o René Guénon está no mundo da lua. Não é isso? Então, esta hipótese é muito rebuscada. E você vê que a hipótese é rebuscada e a reação emocional dele mostra que alguma coisa, um bem muito precioso, foi ameaçado quando o Chuon disse isso. E o que é esse bem? É a posse do segredo esotérico. Existe o segredo esotérico, por quê?
porque esses ensinamentos são muito altos e difíceis e levam uma vida de dedicação para você pegar uma migalhinha. Hum? Mas não são secretos no sentido organizacional. Ora, existe uma diferença fundamental que o próprio Guénon ensina, que é entre os ritos e iniciações de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são aqueles que se referem à natureza, à estrutura do cosmos, às forças sutis da natureza, ao curso da história, à constituição do Estado e do poder, etc, etc, etc. E as iniciações de grandes mistérios são aqueles que se referem a Deus e à eternidade. Ora, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx.
indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.